Olá, seja bem-vindo a esse segundo vídeo sobre o livro do Daniel Goleman, que é um livro que tem o título Inteligência Emocional, que vai trazer pesquisas científicas sobre a questão de algumas habilidades que é importante desenvolver para se tornar um indivíduo com sabedoria, né? Então, uma habilidade muito importante que ele fala, como Sócrates dizia também, é conhecer a si mesmo. É muito importante se conhecer porque sentiu raiva, porque sentiu ciúmes, né, porque sentiu inveja, suas emoções, por que tem aquelas emoções, né? A segunda habilidade é lidar com essas emoções, é direcionar elas, gerenciar, porque não tem como estancar as emoções, uma vez que isso não é possível. Então a gente só consegue lidar com elas, trabalhando com elas, direcionando elas, porque elas não vão parar, né? Com o pensamento, não tem como estancar, né? Então exercícios físicos, a respiração, atividades prazerosas, isso ajuda quando a pessoa lidar com a situação ruim, né? Porque xingar, se uma pessoa te xinga, se tu xingar de volta, vai virar um ciclo, né, vicioso, não vai ajudar, não ajuda ninguém, né? E sim olhar com otimismo, tentar, né, porque é muito difícil às vezes em certas situações, mas olhar com otimismo as situações, ser realista, né, é diferente do que ser ingênuo, né? Ser otimista e ser realista é diferente de ser ingênuo, né? O ingênuo não faz nada e o realista ele vê, enxerga, né, como tem medo, o caminho do meio, né? O medo é muito importante, né? Porque se você não vai atravessar a rua com o sinal vermelho, o medo é importante para não atravessar a rua sem olhar para os dois lados, né? Porque a gente teve a questão do nazismo, que foi devastador, né? Por exemplo, a gente tem que ter medo que isso possa acontecer de novo, né? Uma ditadura militar, nós temos que ter medo que isso aconteça, ser realista nesse sentido, mas fazer alguma coisa, ressignificar. O que eu vou fazer diferente daí, né? Terceira habilidade é motivar-se. Então, o que é motivar-se? É ter metas, conter os impulsos, né? Conter os impulsos. Agora Black Friday fala bastante, né? Bastante descontos e tal. Então, é conveniente a gente conter esses impulsos, né? Porque se a gente tiver uma Ferrari, por exemplo, e a gente não tiver uma estrada boa para andar, não vai adiantar a gente ter uma Ferrari, né? Então é muito importante que a gente tenha metas, se motive e gerencie, né, a nossa vida de maneira mais equilibrada e adequada. Aí tem a quarta habilidade, que é reconhecer as emoções dos outros, também é importante, né? Não só se conhecer a si e lidar consigo mesmo, mas também existe a arte de lidar com os outros, né? Que dentro de uma amizade, dentro da família, né? Quando um copo cai e quebra, por exemplo, nós podemos xingar a pessoa que quebrou o copo ou perguntar se a pessoa se machucou. Veja, é bem diferente dizer que o copo quebrou porque você é desastrado, xingar a pessoa, ou dizer você se machucou, quer alguma ajuda. Então, muitas vezes são as perguntas são mais importantes do que ter as respostas, né? Nós queremos, às vezes, cegamente ter respostas para tudo, mas isso nem sempre é possível, né? É uma busca incessante pelo conhecimento. E lidar com o relacionamento, né, com as pessoas. Então, o autocontrole mais a empatia, né? Ser assertivo, né? Se colocar também nas situações, ouvir o autocontrole, né? Saber se alguém me xingou, eu não preciso reagir da mesma forma, ou vingar-se daquilo, né? O veneno só tem efeito se eu tomar, tá? E aí, por exemplo, podemos estimular uma criança a lidar com as frustrações, né? Proteger elas demais, né? Ele fala no livro, é muito prejudicial ser super proteção da criança, nocivo, né? Isso não quer dizer
que seja a ausência de afetividade, não é isso? Não é um abandono afetivo. É deixar a criança ter contato com as situações da vida e, a partir disso, ela vai lidar com as situações da vida e vai amadurecer, né? Vai amadurecer. Então é importante deixar a criança tome suas decisões, né? Para que ela possa lidar com as frustrações, né? Isso é bem importante. Isso não se aprende em academias, né? Nós vemos doutores se equivocando no lado emocional através do seu autoritarismo e seus atos assim inconsequentes que não levam em consideração as outras pessoas, e aí a gente entra o orgulho, a vaidade, que são aí dardos nocivos à questão emocional, porque nós somos seres sociais, né? Ele fala aqui no livro que a questão social, ajudar os outros, há uma necessidade intrínseca na pessoa em ser útil, ajudar a outra pessoa. Até a questão nas preces também se modifica e a pessoa passa a se tornar uma pessoa diferente.